Você já se deparou com um tempo de resposta lento ou alta latência em suas aplicações Node? É um problema muito comum que muita gente passa, mas que pode ser facilmente resolvido com algumas dicas e implementações da maneira correta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre um tópico que eu gosto bastante, que é sobre otimização e performance e APIs, e como você pode tornar sua aplicação pelo menos 100 vezes mais performática, se utilizar essas dicas que eu vou te passar aqui. Então, como de costume, se você quiser elevar suas habilidades para o próximo nível e criar aplicações escaláveis, clique no botão de se inscrever para não perder nenhum vídeo e nenhuma dica que a gente passar aqui. Também clique no sininho de notificação para não perder nenhum vídeo que a gente postar, tá certo? Lembrando que tem uma dica bônus até o final do vídeo, então fica aí até o final para não perder nada desse assunto aqui que vai estar bem avançado para a gente. Então vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vou primeiro fazer uma apresentação do código que a gente vai trabalhar aqui e logo em seguida eu vou pular para os casos de uso e os exemplos que a gente vai ver de performance na aplicação Node. Então essa aqui é a aplicação que a gente vai ter, é uma aplicação Node utilizando Express, bem simples. Primeira coisa que essa aplicação vai fazer é dar um seed no banco de dados para a gente ter vários objetos aqui para poder manipular. A gente está utilizando o MongoDB, então a primeira coisa que essa aplicação vai fazer é dar um populate no banco de dados e depois vai cadastrar essas rotas aqui para a gente poder ir testando. Tem uma rota health só para verificar que o endpoint está funcionando e logo em seguida a gente vai iniciar aqui nosso servidor na porta 3000. Lembrando também que eu estou utilizando Docker, então eu tenho essa imagem Docker aqui bem simples, utilizando o Node, dando um npm install e mantendo o servidor vivo para a gente poder fazer nossos testes dentro do container. A gente tem esse Docker Compose aqui também que vai iniciar nosso serviço da API, do Mongo e do Redis para a gente testar. Então, bora só dar um Docker Compose aqui só para a gente ter nossa aplicação rodando. Tá criando os containers, agora eu vou dar um Docker exec -it, myAPI, que é o nome do meu container, e bash para eu poder entrar dentro do meu container e executar comandos aqui dentro. Então, já estou dentro do meu container Node. E só para explicar também aqui, bora dar um npm start. Só para explicar o que ele está fazendo, eu estou utilizando o Nodemon para verificar por mudanças dentro do meu código. Ele vai escutar na porta 3000, vai deletar todos os itens, todas as minhas entidades que eu tenho dentro do meu banco de dados e logo em seguida ele vai dar um seed. Então só para mostrar como é que esse código aqui está fazendo, é um script que eu criei, você não precisa entender completamente esse script, mas baseado nos parâmetros aqui que eu vou passar, ele vai criar uma quantidade de categoria e a quantidade de produtos para essa categoria. Então, só para te mostrar o código, é assim que está funcionando. Depois que ele cria as categorias, ele vai dar um find e vai criar produtos para essa categoria. Então, e o dropout só está deletando tudo, então é bem simples esse script, mas não é esse aqui o foco. Então, nesse caso aqui, eu estou alimentando com 10 categorias e 500 produtos para cada categoria. Então, se eu vir aqui no meu MongoDB Compass e dar um connect, eu vou ver que no meu database products eu vou ter... esse aqui está desatualizado, mas eu vou ter aqui 5.000 produtos, sendo 5.001, porque eu estou criando um aqui também logo no final, para ser o último, que a gente vai fazer uns testes com ele também. E também eu tenho 10 categorias, tá certo? Então, agora bora pular para os exemplos. Eu vou estar utilizando esse arquivo de api.ttp para chamar meus endpoints, que aí a gente vai poder ir testando. Então, se eu der um get aqui, você vai ver que eu já consigo chamar meu endpoint de health. Agora, chega de enrolação, bora para os casos de uso. Como que eu consigo otimizar minha aplicação Node? Então, bora para o primeiro caso de uso. Deixa eu fechar o terminal. E fechar isso aqui também. Bora começar aqui com o nosso example 1. Então, essa primeira rota é bem simples. Basicamente, o endpoint que chama essa rota vai dar um find aqui em todos os produtos, vai dar um populate na categoria, então vai pegar todos os produtos, vai fazer um relacionamento com as categorias e vai retornar a resposta para o usuário. Então, estou dando console.time aqui para a gente também ver quanto tempo demora essa query aqui no banco de dados, que eu estou utilizando Mongoose. Então, só para te mostrar o esquema também, a gente tem o category schema, bem simples, só tem um name, e o product schema que tem um name, um price e um category para fazer esse relacionamento. Então aqui no meu endpoint a gente vem, faz o find e dá o populate. Então bora chamar aqui nosso v1/products, que é esse carinha aqui, v1/products, é que chamando essa função de example1. Então se eu chamar essa rota aqui, bora ver o que vai acontecer. Deixa eu abrir meu terminal. E você vai ver que demorou 247 milissegundos para executar aquela função no banco de dados e aproximadamente não, exatamente mais 100 milissegundos para o Node conseguir escrever esses dados, esse JSON, nas headers dessa requisição. Então, como você pode ver aqui, ele retornou em 347 milissegundos todos os produtos do meu banco de dados. Então, eu estou mandando aqui para o usuário final 5.000 produtos. Então, isso aqui é a primeira coisa que vai matar a sua aplicação, porque o que é que acontece? Quando alguém, especialmente vou botar no caso do mobile, que todo mundo hoje utiliza um mobile,
Quando você abre um e-commerce, o máximo de produtos que você vai ver ali no aplicativo de celular vai ser no máximo uns 10 itens que você vai conseguir ver utilizando o seu mobile ou utilizando o tablet. Então, a gente está fazendo aqui o que chamamos de overfetching, que é você fazer fetch de produtos, de dados, na verdade, pode ser qualquer tipo de dado, mais do que você vai utilizar. E como que a gente consegue resolver esse primeiro problema? Então, bora para o nosso segundo endpoint aqui. Deixa eu fechar esse terminal e chegar esse para o lado. Então, como é que a gente consegue resolver esse problema do overfetching? Simples. Simplesmente utilizando paginação. Então, a gente tem esse exemplo 1 aqui otimizado, que a gente vai pegar na query o limite de itens que a gente vai retornar para o usuário. Então, no desktop, o front-end talvez vai pedir 20 produtos, mas no mobile, como a tela é reduzida, o front-end só vai precisar apenas de 10 produtos. E esse skip aqui é só para a gente criar uma lógica de fazer a paginação. Então, a primeira página seria 10 itens e não vai pular nenhum. Aí a próxima página seria 10 itens também e pula 10, que aí a gente pega 10 de 10 em 10. Então, bora ver como é que vai ficar isso aqui no resultado final. Bora abrir nosso terminal e chamar esse v1.1. Se eu chegar esse aqui para o lado, só para vocês me verem melhor. E como você pode ver, deixa eu pegar do 0 aqui, limite 10, skip 0. Se eu chamar, você vai ver que agora demorou 5 milissegundos para executar a minha query no banco de dados. Então a gente já conseguiu aumentar a performance da nossa aplicação aqui em 50 vezes, porque antigamente a gente estava demorando 250 aproximadamente milissegundos para executar essa query dessa rota, e agora a gente está demorando apenas 5 milissegundos, né? Aqui para ele escrever os headers está demorando 10 milissegundos, enquanto no outro estava sendo, se eu não me engano, não estava... Deixa eu ver aqui quanto é que estava. Então nesse primeiro caso de uso, ele estava demorando 286, e aqui agora está demorando em torno de 20 a 10 milissegundos. Então olha só como é mais rápido. Então aqui a gente já melhorou nossa performance pelo menos 20 vezes, no mínimo 20 vezes. Então isso daqui já é o suficiente para você se inscrever no canal e dar um seu like aí, tá certo? Então esse aqui foi só o primeiro caso de uso para a gente aumentar a nossa performance utilizando o Node. E agora bora para o segundo exemplo. Bora fechar isso daqui e abrir aqui o exemplo 2. Então como você pode ver aqui, já dando um spoiler, o exemplo 2, né, a segunda dica de como você pode melhorar a performance da sua aplicação Node é utilizando cache. Cache é uma estratégia que você provavelmente já deve ter ouvido falar e que é muito útil para você aumentar e muito a performance da sua aplicação. Então, bora só fazer esse primeiro exemplo aqui sem utilizar cache e depois eu vou te explicar como é que funciona. Eu também estou utilizando paginação aqui, porém eu vou botar o limite aqui de 5.000 para ele retornar todos os produtos, só para a gente ver de forma clara como o cache pode ajudar na nossa aplicação, tá certo? Também dando console time aqui, só para validar o tempo de resposta. Bora chamar aqui o v2/products, abrir aqui, e ele demorou 200 milissegundos para retornar a resposta, como esperado, né? A mesma coisa do primeiro caso de uso. E 300 milissegundos para escrever os headers. Então, isso daqui é um código horrível, tá muito mal performático. E agora a gente vai ver como é que o cache vai ajudar a gente a melhorar esse código. Tá até demorando aqui de mostrar no meu VSC, é porque é muita informação, então ele acaba dando os bugs mesmo, agora que ele retornou. Então, bora fechar isso daqui. Até lento de mexer, então bora fechar isso daqui que eu não quero rodar isso aqui nunca mais. Então, qual a lógica que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai verificar se tem produto em cache. E para isso eu vou salvar aqui do meu cache dessa forma. Eu vou botar um prefixo de products e salvar a quantidade de produtos para essa página. Então eu estou salvando mais ou menos assim, products, limit e o skip, que vai ser relativo a uma página. Então se tiver um produto em cache, eu já printo aqui quanto tempo demorou para fazer essa consulta e eu já também já retorno a resposta para o usuário. Caso não tenha produto em cache, eu vou fazer a minha query, eu tenho que fazer, né? Porque eu tenho que executar a primeira vez a minha requisição. E caso tenha, eu salvo esses dados no meu banco de dados Redis, que é um banco de dados muito performático para você utilizar ele como cache. Deixa eu até fechar isso daqui. E depois eu retorno a resposta para o usuário. Então isso aqui, esse código vai ser executado apenas uma vez. E nas próximas requisições, ele vai pegar tudo pelo cache. Então isso aqui já vai melhorar nossa conexão com o banco de dados de forma absurda. E também o tempo de resposta da nossa aplicação. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, eu vou comentar isso aqui para não ficar toda hora criando produtos novos. E agora a gente pode ver como é que está o nosso endpoint. Então, a primeira vez que a gente fizer a consulta, realmente não tem o que fazer, vai ser demorado. Demorou 323 milissegundos e demorou 450 milissegundos para ele retornar a requisição final. Mas agora a gente já tem esses dados salvos no cache. Então, olha só, se eu chamar essa requisição de novo, o que é que vai acontecer? Demorou 2 milissegundos para me retornar a mesma resposta e 30 milissegundos para retornar 5.000 produtos para o usuário que fez essa mesma requisição dessa rota. E cache vai muito além disso também, né? Tipo, eu posso passar aqui, por exemplo, que eu quero um limit. Deixa eu até copiar esse código de cima.
Agora eu quero um limite de 1000 produtos. Vou botar aqui. 1000 produtos. E não faz o skip de nenhum. Então, primeira vez que eu estou executando essa rota, vai demorar, não tenho o que fazer. Eu passei aqui errado, na verdade é uma interrogação só. Então, primeira requisição, demorou 120 segundos para ser executada aqui no banco de dados. Normal, é para a gente aquecer o nosso cache. E na requisição seguinte, vai ser apenas 0,7 milissegundos. Então, o cache ele vai te ajudar bastante nesse cenário, porque uma das coisas que mais pesa a requisição é a comunicação que a gente faz com o nosso banco de dados, seja ele relacional ou não relacional, como o MongoDB, por exemplo, que é o que a gente está testando nesse caso. Então, só para te dar um exemplo, no caso de um e-commerce, cada vez que um cliente ele visita um site, o front-end ele manda a requisição para a nossa API, que também precisa fazer requisições para o banco de dados, para buscar as informações sobre os produtos, categorias e outras entidades em comum. Sem o cache, essas informações precisariam ser recuperadas do servidor sempre que um cliente solicitasse ou ficasse dando um F5 na página. Então, o cliente deu F5 na página, a gente vai receber essa requisição e vai ter que se comunicar com o banco de dados novamente, o que deixa nosso site muito lento e consome bastante recurso da nossa API. Porém, nesse caso aqui, com o cache, a gente consegue salvar essa informação em um banco de dados que é feito para isso, como o Redis, que é o que a gente está utilizando aqui nesse exemplo, mas também poderia ser outro banco de dados, como por exemplo o Memcache, que também é bastante utilizado para fazer essa operação, que eles não têm a mesma garantia que um banco de dados relacional tem, mas isso não é um problema quando a gente está falando de cache. Então, isso possibilita que a gente possa ter acesso a essas informações de forma muito mais rápida. Bora para o próximo exemplo, para o vídeo não ficar muito grande. Bora para o nosso caso de uso 3. Então, deixa eu fechar isso daqui. Bora fechar isso daqui também. E bora trazer o nosso caso de uso 3 para cá. Então, já até dei um spoiler aqui, mas o que é que está acontecendo aqui nesse exemplo 3? Esse exemplo 3, a gente tem uma função aqui em cima que eu criei, que é uma função de mandar um e-mail. Claro que a gente não vai criar uma feature de mandar um e-mail para o usuário aqui, mas eu só criei um mock, criei uma promise aqui, que vai demorar um segundo e vai printar dizendo que enviou um e-mail para o usuário que a gente passar aqui, né? Para o e-mail do usuário que a gente passar. Então, bora dar um console.time aqui e console.timeEnd. Então, o usuário bateu nesse endpoint, a gente pode dizer que um novo usuário se cadastrou na nossa plataforma e a gente vai mandar um e-mail de boas-vindas para ele. E depois que mandar o e-mail, isso aqui é o que acontece na maioria das aplicações, tá? Então, depois que mandar o e-mail, a gente vai mandar uma mensagem de sucesso para esse usuário. Então, isso aqui é um caso de uso muito comum que você vai ver por aí. E eu vou te mostrar como é que você consegue melhorar isso daqui. Vocês já estão até vendo spoiler aqui de como a gente vai resolver, mas só para mostrar como funciona no código, bora abrir isso daqui de novo, mandar uma requisição, tá demorando. E beleza, demorou um segundo. Beleza não, que isso aqui é péssimo. Demorou um segundo para executar esse código, né? Porque é um segundo que demora para a gente mandar o envio do e-mail. Então, como você pode ver aqui, ele printou e-mail sent para John. E depois demorou mais um segundo. Então, eu vou só fazer mais um exemplo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vamos dizer que esse e-mail demora 5 segundos. Tá certo? Agora está demorando 5 segundos para mandar o e-mail. Olha só o que vai acontecer. Vou mandar aqui. Vai estar esperando. Isso aqui é tentando mandar o e-mail ainda, mas demora. Porque está demorando 5 segundos. Então, como você pode ver aqui, demorou exatamente 5 segundos. Mas, bora ver o problema que isso daqui vai causar, né? Então, alguns de vocês vão dizer assim, ó. Eu consigo bater isso daqui, mas como a minha comunicação é assíncrona, deixa eu até abrir outro terminal. Mas como uma comunicação assíncrona, eu ainda consigo dar um curl aqui no meu endpoint, certo? Beleza, você está até certo. Opa, deixa eu apagar isso daqui. Deixa eu chamar outra requisição. E beleza, eu ainda consigo sim chamar meus outros endpoints de forma normal, mesmo uma operação assíncrona estando sendo processada aqui no background, eu ainda vou conseguir chamar meus outros endpoints. Mas o problema é o seguinte, bora fazer isso daqui, ó. A gente vai vir nessa pasta aqui de testes e eu vou rodar esse testes aqui para a gente fazer um teste de performance para esse endpoint. Então, basicamente, a gente vai rodar esse AutoCannon, que é para fazer teste de estresse na nossa API, e a gente vai rodar 10 conexões em concorrência durante 10 segundos. E a gente vai ver o problema que a gente vai ter aqui com esse endpoint. Então, bora rodar isso daqui. Beleza, eu ainda consigo chamar meu endpoint aqui de health, porque ele é síncrono e o outro está sendo operação assíncrona. Deixa eu só cancelar esses dois aqui. Que eu vou tirar do npm start, que eu vou tirar essa label aqui para ele não ficar dando esses bugs. Porque ele vai processar esse código várias vezes, né? Porque eu estou tendo muita requisição em concorrência, então ele vai acabar querendo printar isso daqui mais de uma vez. Então, bora dar um clear aqui de novo, ignora isso, e bora chamar aqui esse nosso teste de estresse. Então tá rodando aqui, bora esperar para ver como é que vai ser o resultado desse teste de estresse. E como você está vendo, ele conseguiu mandar aqui e-mail, tá conseguindo mandar, mas bora ver aqui o que é que aconteceu. Mesmo esse endpoint sendo processado de forma assíncrona, olha só quantas requisições eu consegui processar com status 200.
apenas 10. E para você ver também, a maioria das requisições demorou aqui em média 5 segundos para poder ser processada. Então, se você ver aqui, eu consegui, na verdade, fazer 20 requisições e no total demorou aqui 10 segundos, que foi o tempo que eu deixei rodando no teste de estresse. Então, desse tanto de requisição que eu mandei aqui em concorrência, durante 10 segundos, eu conseguia processar apenas 20 requisições. E isso aqui é um problema muito grande para a sua aplicação. E como é que a gente consegue processar isso aqui? Como é que a gente consegue aumentar o throughput da nossa aplicação para a gente receber mais requisições? E é aí que entra o conceito de filas. Eu estou utilizando essa biblioteca aqui chamada BoMQ, não sei se você já ouviu falar dela, mas é bem popular para a gente trabalhar com filas e processamento em background, utilizando o Node.js. Então bora comentar isso daqui. Comentar não, é só esconder. Primeira coisa que eu faço, eu crio o nome de uma fila. Depois eu estou utilizando uma conexão com o Redis. Então eu passo o nome do meu host aqui, que se você vir no Docker Compose é o nome desse container que eu estou passando aqui para o meu Redis. Então eu crio essa conexão na porta 6379. Passo essa conexão aqui para essa fila, para ele criar essa fila para mim dentro do Redis. E aqui eu tenho o meu endpoint. O que é que vai fazer? Quando eu recebo um novo usuário se cadastrando nessa plataforma, eu vou fazer aqui o processamento para salvar os dados dele, né? Save data to database. E ao invés de mandar o send e-mail aqui, nesse mesmo endpoint, para dizer, ó, boas-vindas à nossa aplicação, o que é que eu vou fazer? Eu vou processar esse trabalho em background. Então eu vou adicionar o usuário desse e-mail que eu recebi aqui do meu front-end dentro dessa fila. Então eu estou salvando dentro dessa fila users.new o nome do e-mail que acabou de se registrar na nossa plataforma. Então vou botar aqui John, que essa que é a forma certa de escrever. Então eu estou salvando isso aqui dentro de uma fila, dentro do nosso Redis, e estou mandando para a resposta para o usuário. Parabéns, você conseguiu se cadastrar na nossa plataforma. Porém, o usuário não vai saber quando que a gente vai mandar um e-mail para ele. Isso aqui que entra o conceito de comunicação assíncrona também. Então, eu criei um work aqui, apenas work, eu nem preciso dessa constante. Eu estou criando um work aqui, que é um worker do Bool também. Se você ver aqui, é um worker do Bool, que vai processar esse trabalho aqui em background. Então, ele também está se conectando com essa fila que eu criei e ele vai processar todos os jobs, todas as mensagens que chegam dentro dessa fila. Então, a cada mensagem que chega, ele vai processar aqui nesse send e-mails. Então, isso aqui não é um curso de como é que funciona o Bool, é só um exemplo para você ter um insight de como melhorar a sua aplicação. E é essa rota que a gente vai chamar agora. Eu chamei essa rota aqui de v3.1, né, que está chamando esse carinha aqui, e bora chamar ele aqui para ver o que é que vai acontecer. Bora dar um clear. npx v3.1. Bora ver o que é que vai acontecer aqui agora. Tá chamando, fazendo um warm-up. Agora vai rodar as requisições de concorrência. Começou a mandar um e-mail ali. E você deve estar pensando, pô, ele mandou um bocado de e-mail aqui. E com essa nova estratégia ele só conseguiu mandar um. Agora só conseguiu mandar 2. Por que tá assim? E cara, olha só o que está acontecendo. Não sei se você está notando o que está acontecendo aqui. Mas olha a performance que a gente colocou na nossa aplicação. Agora a gente consegue processar. A gente conseguiu, na verdade, processar 36 mil requisições ao invés de 20. Então a gente processou 36 mil requisições. Se a gente ver aqui, todas retornaram status 200. Todas as requisições que a gente recebeu está retornando status 200, então está funcionando. E o que está acontecendo aqui? Ela teve uma latência de apenas 9 milissegundos. Você tem noção que é isso daqui? Você recebeu 36 mil requisições e todas elas retornaram uma resposta para o usuário em apenas 9 milissegundos. E você deve estar pensando, mas essas 37 mil pessoas não recebeu e-mail. Ela não está recebendo e-mail ainda. E realmente, você está certo, não. E o que está acontecendo aqui? A gente está fazendo algo que se chama de eventual consistência. Então, o usuário acabou de realizar essa operação, a gente salvou os dados dele no banco de dados e a gente adicionou esse e-mail dele para ser processado em outro processo, né? em outra tarefa. Então, esse worker, ele está lendo, esse dado aqui que a gente foi adicionando está salvo no nosso Redis, então esse daqui foi salvo no nosso banco de dados Redis. E o que é que está acontecendo aqui é que nosso outro processo está lendo essa fila que a gente adicionou no Redis e está processando uma por uma. Então, como você pode ver, ele vai ficar aqui até processar todas as requisições que a gente colocou dentro dessa fila. Aí você fala, pô, Gabriel, mas isso aqui vai demorar muito para processar 37 mil requisições. E você está certo. O que a gente poderia fazer aqui é adicionar filas, mais de uma fila, por exemplo, para poder, mais de uma fila não, né? Mais de um worker, na verdade, para poder trabalhar para a gente. Então, é dessa forma que o Bool funciona. Só para deixar mais rápido, eu vou colocar aqui 500 milissegundos. 500 milissegundos? Deixa eu botar 100 só para a gente ver isso aqui de forma muito mais rápido. E olha só como é que ele está processando a fila do nosso banco de dados. Isso daqui é porque ele está consumindo do Redis, então o Redis está salvando essa fila lá. Então ele vai ficar executando isso aqui até terminar todos os dados que foram para a fila. Essa é uma estratégia muito poderosa, né? O Bool é um sistema de fila baseado em Node.js para lidar com jobs e mensagens em segundo plano. E ele funciona utilizando a combinação de banco de dados Redis para armazenar as mensagens
e um processo Node para lidar e processar essas tarefas, como você está vendo aqui. Então, até se eu reiniciar meu programa, perdi meu programa, como a mensagem está salva no Redis, ele vai ficar processando aqui depois que nossa aplicação voltar a funcionar. Então, a gente até consegue, se você ver, eu ainda estou processando requisição aqui, processando mensagem, que são muitas, e como você pode ver, eu ainda também consigo chamar meu endpoint de forma normal, porque ele está processando em paralelo, então não prejudica em nada a nossa aplicação, tá? Então essa dica aqui é muito sensacional e só isso você já viu que de 200 requisições para 36 mil, na verdade é mais do que 100 vezes de performance. Então só isso aqui já vale o seu joinha e a sua inscrição nesse canal, tá certo? Então deixa aqui nos comentários também se você já conhecia essa estratégia e bora para o próximo passo. O exemplo 4, deixa eu até cancelar isso daqui, para ele não ficar, ou deixar processando. Bora cancelar isso daqui para ele não ficar processando. Vou até, na verdade, destruir tudo. Deixa eu fechar esse outro terminal. Vou destruir tudo para ele não ficar processando aquelas mensagens tudo de novo e de novo. Bora dar um clear, dar um docker compose up, que aí a gente tem nosso terminal limpo e sem processar mensagens novamente. Então, deixa eu só inicializar aqui novamente. Vou dar um docker exec. Vou dar um npm start, que aí a gente limpou o nosso banco de dados Redis, então isso aqui já não deve mais ser um problema. E agora a gente vai para o conceito chamado de índices. Isso aqui é um conceito que pouca gente utiliza, mas que tem disponibilidade em todos os bancos de dados. Então, eu não vou te mostrar isso aqui no código, vou te mostrar direto no Mongo Compass. E isso aqui que eu quero te mostrar, ó. Se liga, vem aqui nos produtos, né? A gente tem 5.000 itens aqui. E a gente vem nesse carinha chamado explain plain, que ele vai explicar o processo que ele fez para executar aquela query que a gente fez. Então, se a gente vir aqui no nosso índice, a gente tem apenas um índice aqui do ID. Eu já vou explicar o que é que isso aqui faz. Então, se a gente vir aqui e, por exemplo, fazer um query pelo name, que é igual a... Eu quero um produto que o nome é igual... Deixa eu pegar esse carinha aqui. No nosso seed, eu adicionei esse produto por causa disso. Então, pelo name do produto, eu quero esse carinha. Bora dar um explain. E olha só o que aconteceu. Beleza. Se a gente vir aqui no raw.json, ele utilizou o método callScan para buscar esse meu produto. E se a gente vir aqui no raw.json, a gente vai ver o seguinte. Se a gente vir aqui o Query Planner, ele buscou nesse database de produtos, beleza. Vai explicar a query aqui que ele fez, que procurou pelo nome, que é igual ao last product. E no Execution Stats, a gente vai ver isso daqui, ó, que ele analisou um total de 5.001 documentos para retornar esse carinha. Então isso daqui é a mesma coisa que a gente estivesse retornando 5.000 produtos para o usuário. Só que ele leu esses 5.000 produtos e pegou apenas aquele que deu match com o nome igual ao last product. E você deve estar pensando que isso aqui não é inofensível, porque essa query foi rápida de ser executada. Lembrando que isso aqui também é local, por isso que não demora muito de ser executada. Mas o que eu quero que você pare para prestar atenção aqui é que você está examinando 5.000 linhas do seu banco de dados para buscar apenas um produto. Isso daqui é um caos. Então, por exemplo, se na sua aplicação você sabe que você tem uma rota que muitos usuários utilizam, que busca pelo nome do produto, o que é que você faz? Você vai criar um índice aqui. Vai ver aqui no banco de dados. Isso aqui você pode fazer através do código também, tá certo? Mas eu vou mostrar aqui utilizando essa ferramenta para a gente ver de forma mais visual como é que funciona. Mas isso aqui também você consegue fazer no código. E a gente vai criar um índice para o nome. Então depois que a gente criou o índice para o nome, a gente vai dizer qual é a ordem que ele vai fazer essa busca. E eu vou botar aqui de forma descendente. A gente pode passar as opções aqui avançadas de dizer que o índice é único, que tem time to live também. Partial filter, tem várias opções que a gente pode passar, mas a gente não vai focar nisso agora. E a gente vai criar esse índice, beleza? A gente criou o índice para o nosso banco de dados. E o que é que vai fazer aqui, né? A gente vai vir aqui no explain de novo. Bora voltar aqui para Visual Tree. E a gente vai rodar essa query de novo. Bora dar explain. E olha só o que mudou. Ele deu o fetch aqui. E ele executou esse tipo de scan agora. O index scan. E qual a diferença disso daqui? Agora a gente vai vir nesse raw.json aqui de novo. E olha só o que vai acontecer. Query planner de novo. Pasta de query, o name igual a last product, beleza. Só que, bora ver se a execution status agora o que é que tá diferente. Olha só o que aconteceu. Agora, a gente buscou por apenas um produto. Então, a gente não está mais lendo 5.000 linhas do nosso banco de dados para retornar apenas um. A gente está lendo apenas um para retornar um. E qual a mágica disso daqui, né? Como é que esses índices funcionam? Então, só para mostrar no código, ele funciona basicamente dessa forma, né? Vamos dizer que você tem um array de produto aqui, tá certo? Que você tem um produto que ele tem um name igual a produto 1 e assim sucessivamente, né? Bora salvar isso daqui só para ele ajeitar, para ajeitar aqui manualmente mesmo. E aqui você tem seu produto 1, produto 2, 3, 4, 5, 6, até 5.000, que é o que a gente estava utilizando ali. Então, se você procurar sem índice, o que é que vai fazer? Ele vai vir aqui, nessa primeira collection, vai perguntar, o produto last product está aí? Que o produto last product que a gente adicionou está aqui, né? Efeito nenhum.
Então o que é que está acontecendo aqui? Vai ver, ó, produto 1, a gente executou uma query. O que é que está acontecendo? O name é igual a last product? Não. Segundo item é igual a last product? Não. Terceiro item. E assim sucessivamente até analisar todos esses documentos, até achar o que dá match e assim a gente retorna para o usuário. Então isso aqui é a mesma coisa que a gente fazer um for loop. Se o produto i.name for igual ao nome que eu estou procurando, a gente retorna o product. Então isso daqui é que geralmente o banco de dados faz quando a gente não tem índice. E como você pode ver, se a gente tem 5.000 itens, ele vai percorrer por todos os itens até achar o que der match. Então, na verdade que é last product, né? Então não vou executar esse código, mas é só para você ter uma noção de como é que funcionaria. E quando a gente cria índices, o que é que a gente faz? A gente cria outro carinha aqui, tipo, seria mais ou menos assim. Products, como a gente criou um índice no nome, ele vai vir aqui pelo nome, product name. E o que é que vai acontecer? Ele vai remover tudo isso daqui. Bora apagar isso e apagar isso aqui também. Então ele vai ficar mais ou menos dessa forma. Deixa eu só adicionar uma vírgula aqui para não dar erro. Então seria mais ou menos dessa forma. E quando a gente faz uma busca por índice, ele basicamente faz isso daqui. O produto é igual a product name, que é igual a last product. Então ele vai no item exato porque a gente criou o índice. Então funciona mais ou menos dessa forma. Ele conseguiu buscar o produto exato com base no índice, que é o nome. Então você pode ver que eu não preciso percorrer aqui item por item. Então se eu tivesse aqui 20.000 itens, eu teria que percorrer um por um para achar esse meu último produto. Mas como eu estou colocando um índice no nome, ele vai buscar apenas o item exato, independente da posição que ele esteja. Então isso aqui que está dizendo. Total de documentos examinados apenas 1. Enquanto se a gente remover esse índice aqui, bora dar um drop nesse carinha -1. E a gente dá um explain de novo. Ele percorreu 5.000 itens. Então isso daqui você já dá uma melhora absurdamente também na sua API, tá certo? E por último aqui, bora ir, por exemplo, o número 5, que é o uso de código síncrono. Então esse exemplo aqui isso aqui é bem pegadinha, é bem difícil de você conseguir identificar o problema que isso está causando na sua aplicação, mas no Node, o que mata a performance do Node, na maioria das vezes, é o uso de código síncrono. Então, por exemplo, deixa eu abrir o terminal aqui novamente. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar isso daqui de novo, vou abrir outro terminal. E como você vê, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma função aqui de encrypt. Você não precisa saber o que isso aqui está fazendo, mas resumidamente está encriptando um texto que a gente passa aqui via parâmetro. E a gente tem essa função aqui de save encrypt data. Então, para cada... Então, essa função aqui vai receber uma rede de dados, que vai ser uma rede string, e para cada dado sensível que a gente vai passar, a gente vai encriptar e dar um append aqui nesse arquivo txt. Então, tá, como você pode ver, deixa eu até apagar tudo aqui para ele ficar vazio. E agora eu vou fixar esse meu código, tá certo? Bora baixar isso daqui. Então, o que é que essa rota aqui está fazendo? Então, vai dar o console.time end, vai criar um array aqui com 100.000 produtos, 100.000 itens, com essa string de sensitive data. Então a gente vai passar esse array aqui para essa função para salvar 5.000 dados, tá certo? Então bora chamar esse endpoint aqui só para ver o que ele está fazendo. Exemplo número 5, tá certo? Eu botei products, deixa eu até tirar esse product, isso aqui não tem nada a ver com products. Vai ser /5 e /5.1. Bora chamar esse endpoint. Eu não tenho certeza se ele chamou. Chamou. Só que realmente ele está demorando muito para ser executado. Então, isso aqui ele está processando em 5 milissegundos. Só que aqui, o perigo dessa função é o seguinte. Beleza, você tá encriptando 5.000 itens desse array e você está adicionando esse arquivo de forma síncrona. Então, bora chamar aqui novamente, só para você ter noção do perigo que isso causa. Essa requisição toda aqui está sendo processada de forma síncrona. Então, se eu chamar isso aqui e tentar chamar meu curl localhost health, você vai ver que ele vai ficar aqui travado, porque esse código aqui de cima está sendo processado. Então isso daqui já matou minha aplicação. Enquanto alguém chamar essa rota, minha aplicação vai ficar 5 minutos não, desculpa, praticamente 6 segundos parado, até que ela retorna a resposta, que assim a gente libera o nosso event loop. Então bora ver como é que a gente consegue resolver aqui esse código. Então a gente vai vir aqui nessa função de otimizar um código síncrono que precisa realmente executar essa operação aqui de encriptar. E o que é que a gente vai fazer aqui? A gente de novo está criando o nosso array, que é de 100.000 itens, né? Só para simular que está demorando 6 segundos para ser executado também. Então, como você pode ver aqui, é a mesma coisa. E o que é que está acontecendo aqui? A gente criou essa função chamada process_chunk, que essa função ela vai ser uma função que vai ser executada de forma recursiva e também utilizando um setImmediate. Se você nunca utilizou o setImmediate, eu já vou explicar como é que funciona ele. E como se você já estudou funções recursivas, você sempre tem que ter um
uma forma de parar ela de se auto-chamar. Então a gente vai parar quando esgotar o tamanho desse array. Então quando a gente terminou de encriptar e salvar todos os dados, a gente vai executar essa função recursiva. Então o que é que vai acontecer aqui? A gente vai fazer um slice, então a gente vai fazer um chunk de 10 em 10 itens. Então esse primeiro slice de 100 mil itens a gente vai pegar 10 e a gente vai salvar, a gente vai passar para essa função aqui de encriptar para salvar 10 itens e depois a gente vai passar essa função aqui setImmediate para processar esse chunk de novo. Então a gente passou 100 mil itens, a gente chamou essa função pela primeira vez, vai executar ela para processar 10 itens do array, essa função vai se auto-chamar para processar mais 10 itens desse array e assim sucessivamente até acabar todos os itens. E você deve estar um pouco confuso de como é que isso aqui está funcionando, então bora ver no código aqui, na performance, como é que isso aqui vai ajudar na sua aplicação. Então, só para recapitular, isso daqui está demorando, isso aqui está travando meu código, para você ver. Vai ficar com o meu código 6 segundos travado, tá certo? Até retornar a resposta, meu código aqui vai ficar travado. E agora bora ver como é que funciona se a gente chamar esse nosso v1.1. Então eu vou chamar aqui, opa, foi mal, bora fechar. Então bora chamar aqui. E como você pode ver, ele já conseguiu retornar aqui a resposta para mim. Então ele demorou aqui apenas 1 milissegundo para executar essa query. E depois que ele terminou de processar os chunks, né, que é o código que a gente passa aqui quando ele termina a execução. Então só para mostrar de novo, chamei, me retornou a resposta e eu consigo aqui chamar meus outros endpoints simplesmente de forma tranquila, sem ser afetada por esse process chunks aqui que ele acabou de terminar agora. Então você ainda deve estar um pouco confuso de como é que esse setImmediate funciona, esse process chunk, mas para entender isso também é importante saber como o Event Loop funciona, e eu fiz um vídeo sobre o Event Loop do Node.js, como é que ele funciona, eu vou deixar no card aqui de cima para você assistir se ainda não assistiu. E em resumo assim, o Event Loop ele é o mecanismo que manipula o fluxo de execução do código do Node.js. Então o Event Loop ele opera em uma única thread e ele é executado continuamente por meio de um conjunto de etapas, cada uma responsável pelo processamento de um tipo específico de evento que a gente recebe. Então, alguns eventos eles são processados de forma síncrona, enquanto outros são processados de forma assíncrona. Então, quando você executa uma tarefa de longa execução de forma síncrona, isso vai travar o loop de eventos, ele vai ficar bloqueado. Então, esse aqui que a gente está fazendo aqui agora, a gente bloqueou o Event Loop com essa função e a gente não conseguia executar mais nada. Isso significa que ele não vai poder processar outros eventos ou executar outras partes do código até que essa tarefa de longa execução seja concluída. Isso vai ser um desastre para o desempenho da sua aplicação, pois vai travar e congelar as outras requisições, como foi o caso dessa requisição aqui chamada health. Então, nesse caso aqui desse código, a gente pode utilizar o setImmediate para agendar uma função ser executada na próxima interação do loop de eventos, colocando a execução desse código no final da stack. Então, nesse exemplo aqui, a função saveEncryptData demora muito tempo para ser executada. Se a gente chamar ela diretamente, como é esse primeiro caso, o loop de evento vai ser bloqueado até que a função retorne uma resposta. Então, no entanto, como a gente está utilizando esse setImmediate aqui com a função recursiva também, a gente agenda esse pedaço de código, esse chunk de código, para ser executada na próxima iteração do loop de eventos, permitindo que o resto do código continue executando sem ser bloqueado. Então, quando a gente utiliza esse conceito de chunks e função recursiva com o setImmediate, a gente processa 10 itens de cada vez, para que se houver algo mais que o programa precise fazer, ele fará entre esse intervalo de um bloco para o outro. Então, esse é um conceito bem avançado, para ser sincero, que basicamente funciona assim. Não? Então, quando a gente recebe uma requisição que vai ser executada de forma síncrona, ela executa no Event Loop. E quando a gente tem essa função aqui chamada setImmediate, quando o nosso Event Loop passa por essa função, se tem outros eventos aqui nessa callback query, que a gente chama, né? Callback query, não, desculpa, nesse Event Query, esse setImmediate vai passar esse bloco de código para o final da fila, para ser executado depois que o Event Loop processe as outras requisições e as outras funções que estão aqui para ser processadas nessa fila de Event Query. Então, como a gente está processando de 10 em 10, a gente está dando um espaço de tempo para que as novas requisições que cheguem na nossa aplicação possam ser processadas. Então, assim que chega a nossa requisição, a gente utiliza esse setImmediate para passar esse process chunk para o final da fila, para ser executado só depois que essa nova requisição termine de executar. Então, isso daqui é uma forma que a gente tem de otimizar a nossa requisição utilizando o conceito de funções recursivas, chunk e também esse conceito do Event Loop, né, de setImmediate para botar esse bloco de código no final da fila. E só para você também ter uma forma mais visual de ver, bora fazer o seguinte aqui. Eu vou botar que eu tenho 100 itens. Vou criar essa variável aqui e a cada vez que esse process chunk ser executado, ele vai aumentar o número de i e dar o console log. Então eu vou chamar essa função aqui de novo. Bora chamar ela por aqui mesmo.
v5.1. Olha só o que vai acontecer. Você viu que ele printou 10 vezes. Então a primeira vez foi nesse primeiro código síncrono que ele chamou aqui. Então o event loop passou por aqui, executou esse primeiro código síncrono e depois ele executou de forma não assíncrona, mas de forma de colocando esse código para ser executado no final da fila. Então, como ele botou no final da fila, o Node ele retornou a resposta para o usuário. Como você pode ver aqui, ele jogou esse console.timeEnd que ele printou aqui. Então esse código aqui foi para o final da fila. E também o Node retornou essa resposta para o usuário. Então tudo que foi executado aqui foi depois que o nosso event loop ficou meio livre do código que ele tinha para executar. E depois disso, ele executou mais 10 vezes, né? Que 10 vezes 10 seria 100, que é a quantidade de itens que a gente tinha nesse array. Então ele processou tudo aqui de forma perfeita para a gente. Tranquilo? Então isso aqui era tudo que eu queria te mostrar. E também, né, como eu prometi, tem a dica bônus que eu queria te passar, que é o seguinte: tem um limite de coisas que a gente pode fazer na nossa API para melhorar a performance. E é aí que entra outro assunto, que é a performance da infraestrutura. Uma coisa que a gente pode fazer no código também, na verdade, que está fora desse escopo aqui, mas é a utilização de microserviços. Então, como nesse exemplo 3 aqui, você viu que a gente estava utilizando o serviço de enviar e-mail nesse mesmo código que a gente tinha, né? Nessa mesma aplicação monolítica que a gente tem aqui. Mas eu poderia facilmente utilizar outro tipo de serviço aqui de comunicação assíncrona, como o Kafka, RabbitMQ, ou de algum cloud provider, como o Amazon SNS com SQS. Eu conseguiria criar um outro microserviço apenas para mandar e-mail. Então, esse meu código aqui, essa aplicação seria responsável apenas por colocar esse item nessa fila de comunicação assíncrona, enquanto o meu outro microserviço ficaria responsável por ler esses itens da fila e mandar e-mail para o usuário. Então já é uma coisa que a gente consegue liberar aqui também do nosso código. Tem outras coisas adicionais que a gente pode fazer também, mas no geral é mais ou menos isso que a gente consegue fazer na nossa aplicação. Fora isso, é mais performance de infraestrutura, que é outro assunto que eu vou trazer aqui também de como fazer, como por exemplo o conceito de load balancer para a gente criar réplicas da nossa aplicação e poder fazer um balanceamento de carga entre elas. A gente também tem o conceito de edge computing para fazer o cacheamento de dados na ponta do usuário. A gente tem um conceito de escalonamento horizontal, que quando a gente perceber que está tendo muita requisição da nossa aplicação, que nosso nível de CPU já está muito alto, o nível de memória já está muito alto, a gente consegue criar mais cópias da aplicação para poder processar essas requisições. Então isso é tudo coisas relacionadas à infraestrutura que é muito importante também você saber, tá certo? E eu vou trazer isso aqui. Deixa no comentário se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma. Agradeço demais se você assistiu até o final e espero ter te agregado bastante até aqui. Fica com Deus, valeu, tchau!